Olá, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam todos bem, porque hoje é sexta-feira, dia 16 de abril. Olha que legal! Estamos terminando mais uma semana de estudos, né? E agora a gente está fechando os conteúdos do primeiro bimestre. Amanhã é a nossa última aula, no sábado, ensino religioso. E aí na segunda a gente já começa as revisões. Eu espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um final de semana maravilhoso, de bom descanso. Mas vamos lá, a nossa aula? Hoje nada difícil. Hoje nós vamos relembrar alguns conteúdos da última aula de ciência, que nós falamos dos alimentos, né? Os grupos dos alimentos, que nós temos os reguladores, os construtores e os energéticos. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje de calorias, também de sistema de imunidade, que nós precisamos aumentar no nosso corpo todos os dias. E vamos falar também que é necessário gastar quem come muito aí, né? Que vai colocando muita energia, depois tem que gastar. Vamos lá, então. Alimentos e nutrientes. Bom, a gente tem que separar que alimentos e nutrientes não são a mesma coisa. Já fica a dica aí. Para a gente saber o valor nutricional do alimento, a gente tem os rótulos. Olha que aí no seu livro, na página 12, né? A gente tem lá em cima ele comentando que é importante a gente saber da informação nutricional. Então a gente tem aí, ó, um rótulo que ele tem o valor energético, o carboidrato, as proteínas e as gorduras totais. Aqui, nessa porção de 30 gramas, que são 2 colheres de sopa, a gente tem 16 calorias. Olha só, 16 calorias. E temos carboidrato 3 gramas, as proteínas 0,9 gramas, né? E as gorduras 0 gramas, gorduras totais. Bom, é interessante a gente observar aqui, né, por esse rótulo, que nós temos que verificar também se há outras informações, tipo fibra alimentar, o sódio, que é o sal, a vitamina A, a vitamina E, né? Também a gente entender que a maior benefício, o maior benefício que a gente tem para a nossa saúde é entender aí, né, que nós precisamos dos carboidratos, mas não podemos ingerir muito. E também entender que nós precisamos dessa energia para fortalecer os músculos e também fazer os nossos movimentos. Então, fique esperto, olhe sempre a informação nutricional, porque se tiver muito sal, o sódio, se tiver há muita gordura, não é interessante você ingerir aí, né, este alimento. Mas a gordura faz bem. Vamos ver? Carboidratos e proteínas e gorduras são exemplos de nutrientes que existem nesses alimentos industrializados. Bom, a gente observa os rótulos, né? Porque os alimentos não estão in natura. In natura é quando a gente compra lá na feira, quando vem direto do produtor, né? Alguém conhecido leva na casa da gente, banana, couve, alface, né? Frutas, acerola, né? Manga. Então, esses produtos in natura são produtos que mais beneficiam a nossa saúde e são mais importantes também. Nos alimentos ingeridos in natura, que isto é, que não foram processados, também existem nutrientes, tá? Os nutrientes são substâncias dos alimentos que o organismo consegue aproveitar. Cada um tem a sua função, principalmente quando eles são classificados, a gente pode escolher. Olha, que a gente tem aí no livro uma foto, exemplos de alimentos ricos em carboidrato. O carboidrato, gente, lembra lá na aula que a gente viu que eles são os energéticos, são aqueles que fornecem para nós a energia para a gente fazer todo o nosso movimento. Então, a gente tem os pães, as batatas, né, as manteigas, né, o trigo aqui, ó, quando a gente come o macarrão, né, quando a gente come uma torta, uma pizza. E também a gente tem aí os doces, os óleos também, tá? Então, ó, doces são ricos em carboidratos. O que a gente pode ver? Eu até comentei aqui já para vocês. Nós podemos deixar de ingerir, mesmo quem está aí acima do peso, né? Está reduzindo o carboidrato. Não pode tirar totalmente, mas reduzir sim para perder um pouco de peso
é interessante não deixar faltar esse alimento, esse nutriente, na verdade, tão rico e importantíssimo para a nossa saúde. Os óleos e as gorduras são dois tipos de lipídios. Esses nutrientes também são energéticos. O que são lipídios? Os óleos e as gorduras. Então, quando nós ingerimos os lipídios, né, quando a gente come o abacate, quando a gente come aí a castanha do Pará, né, quando a gente usa o azeite na nossa salada, nós estamos aproveitando o nutriente desse óleo, né, dessa fruta, desse alimento, para que a gente também possa adquirir energia. Número 1 aí é uma pergunta. Observe a fotografia e escreva o nome de 3 alimentos ricos em lipídios, são os óleos e as gorduras. A gente vai ter aí o que fornece tanta energia para a gente através dos óleos e da gordura. A gente tem o abacate, o azeite, as amêndoas, né? É só olhar pela foto que vocês já vão responder. Ah, as proteínas também são outros nutrientes. Onde a gente encontra as proteínas? A gente tem proteína animal e tem proteína vegetal, tá? Então, o animal a gente tem o queijo, o peixe, os ovos, né? A gente tem as carnes de frango, quanto a de boi, também são proteínas. E no vegetal, a gente vai encontrar no brócolis, tá? Nos cogumelos, não é tão fácil a gente comer assim, né? Um produto mais caro, mas sim, eles fazem bem, a gente deve ingerir de vez em quando, tá? Esses alimentos que são a proteína e eles são os construtores. Lembra lá? Ele para que serve os construtores na nossa na nossa vida, no nosso organismo? Para o crescimento. Então, quando a gente ingere, a gente se alimenta, né, com esses nutrientes, o nosso crescimento aí está garantido, ok, pessoal? As vitaminas são nutrientes que ajudam no bom funcionamento do organismo e elas são encontradas nos alimentos reguladores, que são as frutas, né? Vocês se lembram lá que a gente estudou também as frutas e os vegetais. Mas se lembre que a vitamina C, por exemplo, só um exemplo aqui para vocês, ajuda no nosso sistema de imunidade. O sistema de imunidade, gente, nos torna resistente para a gente não ficar doente, nos faz fortes aí para suportar, né, as gripes, né, as viroses. Então, quando a gente utiliza na nossa alimentação limão, laranja, couve, pimentão, tomate, repolho, esses alimentos são reguladores que regulam o nosso organismo e são alimentos que fornecem para a gente o aumento aí, né, do nosso sistema de imunidade. As vitaminas, os sais minerais exercem função reguladora. E a gente também tem, né, as outras fontes ricas em ferro, que ajuda também no nosso crescimento e também no nossa circulação, tá? Então, quando a gente usa aí, por exemplo, o cálcio, né, o potássio que a gente tem na banana, né, a couve que a gente tem, o ferro, verduras de folhas verdes, né? Então, nos ajuda a produzir no nosso corpo vitaminas, beleza? Só lembrando aqui, o sistema de imunidade, né, o sistema imune formado pelo conjunto de órgãos responsáveis pela defesa do corpo, também chamado de sistema imunitário. E nós podemos ajudar aí os anticorpos, né, os soldados do bem do nosso organismo, quando a gente se alimenta bem. Bom, eu quero que vocês agora diga para mim, né, nessa pesquisa aí que vocês irão fazer lá na página 14, isso mesmo, o que vocês têm costume, né, ou o que vocês comem pela manhã, café da manhã, no lanche antes do almoço, o almoço, o lanche da tarde e no jantar. Agora, depois que vocês colocaram aí o que vocês comeram, né, aí nas refeições, eu quero que vocês separem o que vocês têm costume de comer em alimentos ricos em carboidrato, em lipídios, que são os óleos e as gorduras, e alimentos ricos em proteína, que são as carnes, os ovos e também alguns legumes, né? Então, vocês separem aí para a gente ver se vocês estão compreendendo o que são proteínas, lipídios e carboidratos.
A alimentação, uma alimentação saudável, o prato tem que ficar nessa distribuição aí, olha. Tá vendo que fica um prato colorido, bonito? Verde significa o quê? O verde é os grupos dos legumes e das verduras, né? A gente tem aí o marronzinho, que é o grupo dos grãos e dos pães. O amarelo, o laranja, o grupo das carnes. E o vermelhinho aí, o grupo das frutas. Olha que a maior parte do nosso prato tem que estar de legumes e das verduras, que a gente já sabe que as frutas são o quê? Os reguladores, viu, pessoal? E a gente também tem que tomar água. Quando fala grupo das bebidas aí, né? A alimentação saudável indica a água e os sucos, né? Com o adocicado natural. Nada de colocar aí açúcar branco, não. Vamos utilizar, né, o adocicado das frutas. Muitas vezes não é tão bom, né? Mas quando a gente acostuma, aí fica bom sim. Bom, depois que a gente já compreendeu que no nosso prato os grupos dos legumes e das verduras devem ser maior, mas não podemos esquecer de colocar as proteínas, né? Não podemos esquecer de colocar os pães, né? E os grãos, que são os carboidratos, e também o grupo das carnes. A gente tem aí, né, esse prato colorido porque cada alimento faz algo especial em nosso corpo. Por exemplo, as verduras e legumes, né? A gente tem aí os reguladores. A gente também tem as proteínas, que são as carnes. E quando a gente come, né, a massas, pães, macarrão, né, a gente tem os carboidratos. O arroz também vai entrar aí, certo? Então, observem, leia o nome dos grupos e escreva 3 exemplos de cada um. Eu quero 3 exemplos de grupos de frutas, grupo dos legumes e das verduras, grupo das carnes, grupo dos grãos e pães e grupo das bebidas, tá? Cuidado aí, quando a gente fala de alimentação saudável, colocar refrigerante, hein? Só uma dica. Você reparou que os grupos ocupam parte de um prato de tamanhos diferentes. Isso foi feito para que você saiba a porção que deve comer de cada um deles, ok? Aí a gente tem atividade 2, que vocês vão aí, né, observar quem é grupo alimentos construtores, grupo verde, é o grupo vermelho, é o grupo laranja, é o grupo marrom. E aí vocês vão colocar na segunda coluna, né, se é A, B, C ou D. Vamos lembrar que para ter uma alimentação saudável, né, a gente precisa ter variedade, equilíbrio e moderação. Nós não podemos só comer frutas, nós não podemos só comer carne. E tem que ter o equilíbrio, né? E também não vai comer aí, né, um monte de carne de uma vez, ou comer aí 1 quilo de fruta de uma vez. Tem que ter moderação. A variedade, gente, é importante. Você deve comer, né, coisas variadas, né? Mesmo em situação que a gente vê que está mais caro, porque não é época da fruta, né? Porque está caro a carne, a gente pode trocar por outra proteína, tá? Por isso é interessante a gente saber em que grupo, quais são os alimentos que está no grupo das proteínas, quais são os alimentos que está no grupo dos carboidratos, porque assim você consegue fazer uma economia, né? Você consegue aí fazer uma boa alimentação, gastando pouco, mas não deixando de se alimentar bem. É uma dica. E a caloria também é importante para o nosso corpo, porque ser magro não é só uma questão de beleza, né? Ah, a pessoa precisa ficar magro para ser bonito. Não, não é isso. Ser magro tem a ver com a nossa saúde, né? Poder correr, poder se exercitar melhor, poder abaixar para pegar as coisas. Então a gente precisa ter o equilíbrio do nosso peso. Assim também não dar problema de coluna, né? O peso aí ficar em equilíbrio ao seu tamanho. Então, o livro fala aí no terceiro parágrafo da página 16 do título As Calorias, que o prefixo quilo significa vezes 1000, né? Portanto, uma quilocaloria equivale a 1000 calorias. Então, nós temos que ter uma alimentação balanceada.
nós não podemos ingerir mais do que a gente gasta. Porque olha aí na última página de estudo de hoje, da página 17, né? A gente tem aí, ó, o alimento, e aí, para a gente gastar essa energia que foi oferecida pelo alimento, a gente tem que, aí tá colocando no gráfico, ou fica sentado, ou caminha, ou corre. Se eu ingerir uma banana de 110 calorias, se eu ficar sentada, né, ela aí vou gastar essa energia da banana em 1 hora e 19 minutos, né, caminhando 21 minutos e correndo 9 minutos. Olha aí, uma xícara de arroz e uma concha de feijão, 270 calorias. Se eu for correndo, eu vou gastar 22 minutos. Caminhando 53 minutos. E 3 horas e 13 minutos se eu ficar sentada. Então, a gente tem aqui, né, o período, o tempo que a gente gasta, ou qual é o esforço que a gente tem que fazer, ficando sentado ou caminhando, né? Sentado não faz esforço nenhum, mas se eu estiver caminhando, se eu estiver correndo, em que momento, né, eu vou perder aí a energia oferecida por esse alimento, ok? Então, vocês observem bem, e a gente tem uma pergunta, a gente tem A, B e C dessa pergunta número 1 da página 17. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Que a gente precisa ter variedade, equilíbrio e moderação, que as calorias devem respeitar, né, o tanto aí de movimentos que eu faço. Se eu só vivo sentada, será que eu devo ingerir muita comida? Vou acabar ganhando peso. Isso é prejudicial à saúde. Faz mal à circulação, ao coração, faz mal ao corpo, porque tem uma estatura, né? A altura é pequena para muitos quilos. Isso não é legal. Com certeza vai aí prejudicar a sua qualidade de vida. Beleza, gente? E aí também vocês entendam, né, o processo de alimentos construtores, energéticos, reguladores e alimentos aí que beneficiam através, né, que somos beneficiados através aí do prato colorido, do prato aí com a maior quantidade de legumes e verduras. Bom, a aula foi essa, né? Eu espero as respostas de vocês e mais tarde eu mando as correções. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e a gente se fala. Tchau!